Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém, igreja? Louvado e bendito é o nome do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui com mais uma palavra, lembrando que o nosso professor Espírito Santo, palavra esta que está lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 30. Amém? Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 30, que diz assim... versículo 32, diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Igreja, eu vou lembrar a igreja de algo aqui para ilustrar o que eu vou falar aqui. É só para ilustrar, não é um assunto ao qual nós vamos entrar dentro desse assunto, não. Mas só para ilustrar. Nós sabemos que muitos vão saber do que eu vou falar aqui, vão lembrar aí, nós estamos em época de eleição, e o voto, quando você vai votar, você entra você dá o seu nome ali na entrada ali, entra numa sala, dá o seu nome, depois você vai para trás de como se fosse uma caixa, e ali você fica na mesa, só você ali, e você vota ali. E às vezes tem até um fechado dos lados para ninguém ver em quem você está votando. Por quê? Porque há uma política dentro da votação em que diz que o voto ele é secreto. E ali você vota e sai, ninguém sabe, é só você mesmo e Deus e pronto. E essa palavra aqui, igreja, por que eu estou ilustrando isso aqui? Essa palavra ela fala assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Hoje você elege uma pessoa, e essa pessoa que você está elegendo, você elege digamos assim, para governar teu país, né? O município, o estado onde você mora ou reside ou pertence. Mas antigamente não era diferente. Antigamente a gente também elegia um rei, que hoje é considerado um governador, um presidente. Só que no mundo espiritual nós também elegemos para a nossa vida um rei. Não mudou ainda. E esse rei, ele é Jesus Cristo. Só que diferente de ser secreto, ele tem que ser apresentado, ele tem que ser, ao contrário de secreto, ele é descoberto. E por isso que a palavra de Deus ela fala aqui, porquanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Nós elegemos o rei, só que esse rei ele não é secreto. Esse rei ele tem que ser aberto, ele tem que ser desvendado. As pessoas ela tem que olhar em você e ver esse rei em você, na tua vida. Ela tem que saber que você pertence a esse rei. A palavra ela fala assim, com tua boca confessar. É claro, o que significa se confessar com a sua boca? Se alguém perguntar para você é um cristão evangélico? Você vai falar, sim, sou. Se você falar não, você não está confessando com a sua boca. Mas esse confessar, igreja, muitas das vezes, ele não é diretamente com a sua boca. Esse confessar é com o teu comportamento. Se você, dependendo do comportamento que você tiver, se você tiver um comportamento que conduz, condiz, melhor dizendo, falando certo, condiz dentro da vida cristã, dentro da vida evangélica, você está confessando a Deus, porque você está confessando ser um seguidor de Cristo, simplesmente com o teu comportamento. Tem lugar que as pessoas vão, já aconteceu isso comigo, deu em lugares e pessoas olhar para mim e falar assim, você é cristão, você é evangélico, né? E eu falo, sou. Como já aconteceu de eu chegar para uma pessoa e falar assim, você é cristão, e a pessoa falar, você é um cristão evangélico, e a pessoa chegar para mim e falar.
Por quê? Porque o nosso comportamento, ele tem que dizer isso. Ele tem que confessar isso. E tem pessoas que ela confessa mais ser uma pessoa seguidora de Cristo com o seu comportamento do que uma pessoa que é uma cristã evangélica. Porque às vezes ela é cristã evangélica e ela não tem um bom comportamento. Ela não tem um comportamento cristão. Não, ela não tem um comportamento cristão que condiz com o comportamento cristão. Tá? E o que eu quero trazer para a palavra, para a igreja hoje, e eu faço isso, trago isso como uma pergunta: como tem sido o teu comportamento no teu cotidiano, lá no teu trabalho, na escola? Como tem sido o teu comportamento? Teu comportamento, ele tem confessado a Cristo? Teu comportamento, ele tem confessado a Cristo diante de uma assembleia, só quando você está ali aos domingos, ou num meio de semana ali, que você vai na casa do Senhor? É só ali, só? Embora alguns nem ali se confessam a Cristo com o seu comportamento. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que Pedro, ele negava Jesus, mas mesmo ele negando Jesus, eles apontaram para Pedro e falaram para Pedro ali: olha lá, aquele ali é um deles, fala como ele. Tá? Então, por quê? Porque ele tinha um comportamento, ele andava tanto tempo com Cristo que ele não tinha mais como ocultar isso, não conseguia ocultar. Por quê? Porque ele tinha uma vida cristã, ele andava com Cristo, ele tinha uma vida cristã. O teu comportamento, ele vai dizer se você verdadeiramente ele tem andado com Cristo. O teu comportamento, ele vai falar através de você, se você verdadeiramente segue a Cristo por modismo, segue a Cristo às vezes só de boca, né, quando te perguntam, ou se você verdadeiramente segue a Ele, tá? Então, como tem tido o teu comportamento? Medite nisso, igreja, tá? O seguir Cristo não é secreto, como é o voto que você vota ali por um governador, por um presidente. Seguir Cristo, ele é aberto, é um livro aberto. Ser cristão evangélico, ele é um livro aberto. Temos que ter esse comportamento. Lembre, tem pessoas que dá mais um comportamento de caráter, mais um comportamento de uma personalidade correta, de ser ser humano, do que muitas pessoas, muitas vezes, dentro de uma igreja, dentro de uma assembleia, dentro de uma reunião. Muitas vezes pessoas dão melhor comportamento, tá? Então, como tem tido o teu comportamento no teu trabalho, o teu comportamento com o teu patrão. Lembre, já comentei sobre isso aqui, o nosso caráter, ele é medido quando nós estamos sozinhos, ele não é medido quando nós estamos diante de pessoas, mas quando estamos sozinhos. Como tem tido o teu comportamento? Medite nessa palavra aí, tá? Jesus, ele é os nossos olhos, ele está nos olhando, porque ele quer o nosso bem, tá? Eu vou estar orando por você, tá bom? Para que Deus venha melhorar cada vez mais o teu e o meu comportamento, tá bom? Para que nós venhamos confessarmos Cristo, e muitas das vezes sem abrir a nossa boca. Senhor Deus amado, Pai querido, Espírito Santo, obrigado, Senhor Deus amado, por mais essa oportunidade de estar aqui, Jesus. Obrigado, Pai querido e Pai amado, porque Tu és o nosso Deus, o Teu Espírito Santo é o nosso professor. Nos ensina a cada dia, Pai amado, adquirirmos, Pai, aquilo que vale mais do que o ouro, do que a prata, Pai, que é a sabedoria que vem do alto, Pai querido Espírito Santo. Ensina-nos, Pai, a temermos a Ti, Pai, como diz a Tua palavra, que é o princípio da ciência, o temor a Ti, Senhor. Espírito Santo, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, Pai amado. Dê-nos a semana abençoada, Pai amado, e glorifica o Teu nome nas nossas vidas. Abençoa essas pessoas que têm me acompanhado, que têm me seguido, Pai amado.
ou melhor, seguido a Ti, Pai amado, através desse canal, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço, já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa essas pessoas, Pai. Eu profetizo bênção sobre as vidas dela, Pai, em nome de Jesus. Amém.